O nosso entrevistado é Eduardo Costa Pinto, professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eduardo, eu queria que você contasse um pouco o que é o pensamento militar. Tem um pensamento militar hoje em dia, um pensamento em formação, tem projeto nacional, como é que você vê? Vamos lá, Nassif, sendo bem direto. Eu acho que nesse momento não tem um pensamento militar associado à questão nacional. O que tem hoje do pensamento militar associado à ideia de pátria, a ideia de um patriotismo territorial, como se eles fossem os responsáveis por resolver todos os problemas do Brasil. Não por acaso, se você olhar os tweets recentes de boa parte de generais, eles evocam Guararapes, como se o exército viesse, inclusive, antes da própria nação. Ou seja, como se eles fossem, inclusive, a própria identidade nacional. Agora, qual é o ponto que eu vejo hoje na questão da associação entre exército e desenvolvimentismo, tá? Que foi muito marcante durante o período do Geisel, principalmente pós-67, mas não só pós-67, também durante o período do Getúlio. Ou seja, naquele momento histórico, você tinha dentro das Forças Armadas um debate, sim, entre um castrismo, um alinhamento maior com os Estados Unidos, versus a possibilidade do desenvolvimento nacional. Eu observo que isso não é só dentro das forças, isso fazia parte do debate da sociedade brasileira. Sim. Lá nos anos 30, a discussão era: temos autonomia e capacidade financeira, tecnológica para desenvolver as forças, para desenvolver a indústria nacional? Esse era um debate que, por incrível que pareça, parece que a gente está congelado no tempo, porque continua o mesmo debate atual, sendo que uma parte enorme das Forças Armadas, da burocracia, do que sobrou, porque eu acho que não tem nem da elite econômica nem política, a ideia é que nós precisamos fazer o completo alinhamento. É como se não tivéssemos mais possibilidades. Mas voltando para a discussão das forças, tá? Tem um pesquisador dessa área, o Manuel Domingos, que é um grande pesquisador desse campo, e ele levanta uma hipótese que eu acho que é muito interessante, que é a seguinte: a discussão das Forças Armadas para a questão do desenvolvimentismo está associada à questão corporativa também. Por quê? Porque lá nos anos 20 e 30 eles precisavam de armas, exército, indústria, né? Ele ressalta muito a questão do fornecimento de armas como elemento importante, que geralmente é pouco destacado nessa análise. E a questão do desenvolvimentismo, ou seja, da siderurgia, da indústria, está vinculado com esses interesses, vamos dizer assim, organizacionais da própria Forças Armadas. E por que eu estou ressaltando isso? Para pensar, que eu acho que é o foco que você quer daqui, e o que é que sobrou isso do período recente? Né? Eu lembro, em um artigo que eu escrevi lá atrás, que você até comentou há quase um ano atrás, sobre a questão do se ainda sobrava desenvolvimentistas ou não, o que é que tem nesse processo? Assim, eu arrisco a dizer, e acho que hoje com mais convicção até do que naquele texto, depois até de um contato com boa parte desses pesquisadores dessa área militar, que eles também tinham aquela desconfiança que você tinha lá atrás na CIF, que ainda existia, e hoje eles não têm mais. E por quê? Eu acho que, primeiro, pós-85 e diante, principalmente dos anos 90, né, essa ideia neoliberal, esse liberalismo difuso, ele disseminou em todos os campos. Né? Eu fui da geração que, na verdade, nos anos 90, estava na universidade. E se você olhar a minha geração que assume postos hoje na burocracia estatal, ela é completamente neoliberal e se acha política. Então, isso também penetrou nas forças e principalmente via os cursinhos que eles tomavam muito fortemente de finanças da GV. Né? A ligação direta desses cursinhos via a Fundação Getúlio Vargas, uns cursinhos muito vinculados à questão de um neoliberalismo tacanho, ou seja, operacional, e eles incorporaram essa dimensão, incorporaram mesmo. É uma espécie de um liberalismo difuso. Não por acaso, o pensamento deles se alinha com o liberalismo difuso dos lavajatistas. Isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente pega anos 30 e tudo, a questão da segurança nacional, frente à Argentina e tudo, foi um dos fatores que estimulou a autossuficiência de produção. Agora, a pandemia está mostrando vulnerabilidade nacional em tudo quanto é campo aí. Você acha que isso aí pode despertar um sentido de segurança nacional em termos de energia, em termos de complexo farmacêutico? Eu acho que ainda nesse momento não. Eu acho que vai... Na verdade, assim, o que eu percebo do efeito da pandemia? Você pensar em 30. Em 30 tinha o perigo da Argentina. Ou seja, eu acho que os militares, nesse momento, eles olham o seguinte: olha, estamos no jogo de uma guerra entre
o lado, por incrível que pareça, o lado ocidental versus o lado oriental, alguns, inclusive, reeditando a Guerra Fria, que não existe mais, que a lógica é outra, mas eles reeditam um pouco desse perigo comunista, inclusive para identificar os inimigos internos, que é a esquerda, e a esquerda ganha um espectro generalizado, né? A esquerda vira quase todo mundo que não está nessa linha, então por isso que o Braga Neto, que eu sei que é esse ponto que você vai, mesmo quando coloca lá o planejamento dele, do plano para o Brasil, ele vai colocar uma variável lá, questões psicossociais associadas à questão familiar. Depois vou voltar na discussão do Braga Neto, assim, é impressionante isso. Mas eu acho que abriu-se uma janelinha muito pequena. Por quê? Porque esses militares, eles não são neoliberais raiz, vamos dizer assim, como o Guedes, que beira a insanidade, e que uma parte da nossa elite está junto com isso. Eles são aquela coisa liberal difusa, né? É uma coisa seguinte, olha, Estado pode ser comunismo, uma coisa meio estranha. Se você olhar, você fala assim, meu Deus, como é que os caras formados dessa loja têm uma coisa tão incongruente? Não, mas tem, né? Ao ponto que eles acham que Estado, intervenção, é comunismo. Você fala, né? Os militares? Uma parte dos militares. E aí eu tô pescando essa ideia do Avelar Coutinho. Né? E é mais do que isso. O Mourão, na fala dele na maçonaria em novembro de 2017, vai citar essa discussão, ali que foi o momento da intervenção, mas eu nem quero, na questão econômica. Né? Ele e também o general do clube militar vai falar assim, não, a China deu certo, sabe por quê? Porque a China liberalizou. Assim, isso eu vi em entrevista numa rádio aqui do Rio, o chefe, ou seja, tem uma dificuldade de incorporar, tá? E eu acho que também tem que ter análise que é o seguinte, na transição do regime militar, e como eles perderam muita legitimidade, né? Eles meio que talvez tenham acoplado a ideia dessa perda de legitimidade à maior intervenção do Geisel e a perda de conexão com os empresários. Como os nossos empresários estão querendo a mudança de regime, que mudança de regime é essa? É uma mudança profunda, que não só destruir a Constituição de 88, mas desconstruir tudo que foi feito a partir do Vargas, dessa relação Estado-mercado, Estado trabalhadores e capitalistas e trabalhadores. Ou seja, é como se eles tivessem o seguinte, eles estão numa nau, eles começaram, aí talvez seja a franja, eles começaram a perceber que, caramba, o Guedes fala que vai entregar, mas não entrega, não cresce. Começa a surgir uma pulga atrás da orelha, mas eles não têm um mecanismo para qual direção seguir. Tá. Por isso que o Braga Neto, o que ele fez? Eles fazem planejamento de cenário o tempo inteiro. Pegou o que cada ministério fez, colocou um planejamento supostamente organizado e evocou, e aí eu vi pela imprensa, e é por isso que eu entendi um pouco, essa discussão do investimento, que está propondo 30 bi, que é nada, mas mesmo isso causou uma celeuma gigantesca, não só na equipe do Guedes, mas na Globo, mas na Folha e UOL. E por que isso? Porque a discussão desse pessoal é o seguinte, nesse momento eles estão temporariamente salvos da crise, porque boa parte, e aí eu olhei o balanço, tanto da Globo como da UOL, o balanço da Globo, por exemplo, ano passado, metade dos lucros dela vieram de fonte financeira. Sim. Então a Globo tem 7 bilhões de ativos que são financeiros, que representam 30% do ativo total. E eles estão em quê? Em fundos de investimento. Como o Banco Central fez a intervenção que fez, garantiu a recuperação do preço dos ativos. Então esse pessoal está assim, tá seguro agora, por enquanto, porque a crise a gente não sabe o tamanho. Como está seguro, qual é a preocupação desse pessoal? Olha, cuidado que esse pessoal andar de baixo pode gerar uma crise maior. Então a gente está salvo, vamos fazer aqui uma coisa de um cala-boca para segurar a onda, mas não tem nada a ver com keynesianismo, desenvolvimentismo, nenhuma estratégia. O pessoal, e aí voltando para o Braga Neto, esse pessoal não tem um referencial de como seguir, eles não foram formados nos últimos anos sobre essa discussão, tanto é que eles vão se pautar na fala do ministro da Integração Regional, me parece, aí eu fui olhar, que inclusive era da equipe do Guedes, que estava na área da Previdência. Aí eu fui olhar, poxa, deixa eu ver qual é desse... Não, aí eu olhei, ele tem uma formação, ele é economista, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, provavelmente, ele evocou alguma discussão sobre um keynesianismo que em algum momento ele viu, e provavelmente para acoplar com os militares, para fazer o contraponto de uma lógica muito mais pessoal, tentando cavar espaço,
para virar alguma coisa maior dentro do processo. Ou seja, mesmo nessa janela que a gente tem, é muito mais uma lógica assim, a gente está no meio do Titanic e o pessoal não tem a mínima ideia da direção a seguir. Começou a ter uma pista de ter um iceberg enorme, mas eles acham, não, esse é o caminho. Os caras são técnicos, sabe assim, porque eles enxergam o Moro e o Guedes como técnicos. Que coisa, né? Onde caiu aí? Enrascada a gente caiu. É uma enrascada. E essa enrascada, e aí eu queria ressaltar aí um pouco do que eu tenho acompanhado também seu xadrez o tempo inteiro, e eu tenho produzido uma espécie de um xadrez aqui com até o Bicalho, que é do blog aí do também, que é o seguinte, e qual é o ponto e por que os militares entraram nessa enrascada? Eu acho que aqui é um ponto importante. Porque, primeiro, tá, o que a gente viveu em 2008 e continua, dados os efeitos da Lava Jato, a Lava Jato, com uma lógica de balançar o barco, ele foi gerando um estilhaçamento, a perda de legitimidade das instituições. Veio durante o golpe, o impeachment, 16, o executivo perde legitimidade. Depois vem o Supremo, que vai manter o Aécio, que vai manter, você perde legitimidade. Depois o evento Joesley, que é pouco dado destaque, implode o sistema político por dentro. Tá? E, em 2008, o Mourão fala essa coisa de intervenção, evocando o artigo 147, dizendo que não precisava dos poderes. E o Vilas Boas vai no programa da Globo, do Bial, e diz que o Morado é um bom soldado. Ele só estava falando de um dia D total. Naquele momento, me parece que as Forças Armadas, elas se movimentaram. Ou seja, era uma das instituições que ainda tinha credibilidade, e a montanha se movimentou. O problema é que a montanha se movimentou de uma forma como balançando o barco e depois apostando no Bolsonaro, o mesmo que quebrou a hierarquia. E os generais, e aí acho que não tenho dúvida nenhuma, o Santos Cruz achava que eles controlariam o Bolsonaro. Sim. Então, e aí a desconfiança, e eu acho que tem uma desconfiança hoje, que é importante, mas que é a seguinte. Primeiro, parte do pensamento bolsonarista, Bolsonaro, Olavo de Carvalho, hoje os militares têm também. Aí você vai dizer, eles acreditam que o problema do Brasil é o marxismo cultural. Só que eles usam o termo como politicamente correto. Tem uma entrevista do Vilas Boas, ainda no ano de 2018, com o Roberto Dávila, que para mim foi muito emblemática, tá? Que ele diz o seguinte, o problema do Brasil foi que nós deixamos eles voltarem, ou seja, a esquerda. E com essa volta, rachou o país. Por isso que a ideia deles é unidade, pátria, família, valores, né? Evocando uma ideia de uma harmonia que o Brasil quase nunca teve. E isso que é o problema, que o projeto deles, ideologicamente, com o Bolsonaro, converge. O problema, qual é, para eles, me parece? Diga, Nassif. Não, fala, pode interromper aqui. Não, o problema é o Bolsonaro só. O problema é o Bolsonaro por quê? Porque o Bolsonaro na linguagem, inclusive, do Defesa Net, é um trotskista de direita. Ele quer uma revolução, ele não quer planejamento para fazer a transformação. Só que, ao mesmo tempo, o Bolsonaro é o problema, mas é a solução por quê? Porque o Bolsonaro tem o voto. Ele tem a conexão com o popular que esses militares não têm. Então, imagina, é ao mesmo tempo o problema, mas ao mesmo tempo é quem garante a conexão popular, ou seja, tem voto, tem popularidade ainda. Quer dizer que então, uma aposta no Mourão, por parte dos militares, não seria feita por deixar muito explícita a intervenção e por não ter essa conexão com o povo. Isso. O meu cenário é o seguinte, aí trazendo para a conjuntura imediata mesmo. E eu tinha feito um live ontem sobre isso, comentando o seguinte, que primeiro, eu achava que o Bolsonaro não ia perder tanta popularidade na base dele. Acabou de sair uma pesquisa XP e mostrou a manutenção do... dessa popularidade, tá? Sim, o Bolsonaro se torna descartável. Tá? Aí sim, não é que eles vão dar um golpe clássico, mas eles sinalizam para o Congresso que pode dar o golpe. Ou seja, nós vivemos uma democracia incompleta desde 2008, desde o balançar do barco do Vilas Boas.
Não é que o Exército virou poder moderador, mas ele virou poder de veto. E é por isso que a gente tem que ter muito mais cuidado da análise, porque senão a gente fica projetando 2022 como se fosse novamente um cenário normal, como não foi em 18. Acho que esse é o ponto que a gente tem que... Acho que a esquerda tem que entender um pouco dessa dinâmica, que eu acho que a gente está... As pessoas estão muito... como está muito difícil, tanto na quarentena como na situação, as pessoas ficam esperando assim, o Exército vai dar racionalidade. É um erro gigantesco que a imprensa criou da ideia. A racionalidade de um lado e o clã Bolsonaro por outro. É um erro de avaliação. E eles passaram a acreditar tanto que agora eles entraram eles mesmos nesse imbróglio. O que aconteceu agora? Os militares dentro das forças ficaram estabelecidos. Agora, onde tem uma fissura, me parece, aí não dá para ter certeza, é que o pessoal da ativa, principalmente o alto comando, na figura do Pujol, eles têm alguma desconfiança com o Bolsonaro, e é evidente depois do que aconteceu com o Santos Cruz. Não por acaso, a imprensa deu pouco destaque, no dia, eu não lembro agora qual é a data em outubro, mas no dia do soldado, o Pujol leu a ordem, tá? E o Bolsonaro estava presente. E eram 2 páginas. Isso está gravado em vídeo e tem também na ordem do dia. E ele citou 2 parágrafos de citação direta ao general Leônidas, não é isso? É o Leônidas que expulsou o Bolsonaro, que queria que o Bolsonaro fosse expulso. Isso. Ele queria que o Bolsonaro fosse expulso e não foi, e ele citou e o Bolsonaro presente. Então, ele cita, olha só. Ele cita, e a imprensa deu pouco destaque nesse dia. Acho que, eu não me lembro exatamente a data, se foi 21, algum período de outubro do ano passado. E por que eu estou ressaltando isso? É porque, por exemplo, eu acho que a possibilidade hoje de um golpe militar estruturado a partir do Bolsonaro, ela não existe. Hoje. Mas por quê? Não é porque o Bolsonaro não gostaria, não. Se ele pudesse, ele daria. É porque ele não tem força nas forças para fazer esse tipo de movimento. E mais ainda, o alto comando não é que tem um conservadorismo enorme igual o Bolsonaro, tem essa coisa do politicamente correto, tem do marxismo cultural. Mas o problema é que eu vejo que o alto comando tem uma preocupação enorme. Se tem um fechamento desse tipo, o Bolsonaro corta a cabeça deles. A questão da hierarquia, ou seja, tem uma preocupação, inclusive, de perda de comando nesse processo. Tá. É como se a gente tivesse hoje em um equilíbrio muito ruim, em uma guerra de trincheiras em que ninguém consegue derrubar o outro e está todo mundo esperando ver se alguém perde força para se movimentar. Mas pela sua visão, mesmo na era pós-Bolsonaro, os militares não vão reduzir a participação, o espaço que eles ganharam hoje? Não, eu acho que eles vão continuar, os quartéis foram politizados, acho muito difícil isso, a gente vai viver na nova configuração. Não por acaso, até para você entender, Nassif, eu não sou especialista em militares, é minha discussão de economia política. Sim. Nos últimos 3, 4 anos eu passei a incorporar a questão militar, porque os militares voltaram à cena no bloco do poder da disputa no capitalismo brasileiro, porque as outras instituições foram sendo desestruturadas. É isso. Todos nós temos que entender agora o que é o pensamento militar, porque viraram atores centrais. E aí esses pesquisadores que eu citei, o Manuel Domingos, o Francisco Teixeira, o João Martins, que é da Unesp, todos esses que são os pesquisadores históricos, eu me aproximei em termos de contato e conversas e diálogos, e que aí me deram alguma luz ainda para fazer essa discussão mais histórica. Maravilha. Bom, te agradeço aí. Vamos manter contato aí. Não, Nassif, estou à disposição, ok? E boa tarde, boa noite. Não tem mais. O horário que a gente estiver assistindo aqui.